Como descobrir o meu chamado? Você já deve ter feito esta pergunta, não é? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer na obra de Deus? Jesus me chamou para fazer o que na igreja? Qual é o meu chamado? É uma pergunta muito repetida, principalmente por jovens que querem fazer a obra de Deus ou aqueles que não estão fazendo exatamente por não terem a resposta a esta pergunta. Eu sou Denis Pereira e quero ajudá-lo a encontrar o seu chamado. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e aqui nos comentários, deixe sua opinião e mande perguntas também. Pegue a sua Bíblia, lápis, papel, caneta e vamos juntos entender de uma vez por todas qual é o meu chamado, o seu chamado. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é chamado? Você sabe? Vem comigo. Bom, então vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá? Chamado, tá? Qual é o seu chamado? Acontece que antes de você responder a esta pergunta, ter a resposta a esta pergunta, vamos entender primeiro aí o que é chamado, tá? Então, o que é chamado, tá? Então, anote aí. O que é chamado? Vamos colocar assim, ó. Propósito. Alvo, objetivo de vida, não é? Muito bem, então, isso aí. Agora, no caso nosso, no caso do cristão, nós estamos falando de coisas espirituais, tá? Então, o que é o chamado? É o propósito pelo qual todos nós fomos salvos. Então, eu preciso que você entenda duas coisas aqui já de cara muito interessante. Chamado não tem a ver, a essência do chamado não é. Então coloque aí, ó, a essência do chamado não é. Antes de falar daquilo que o chamado é, a essência do chamado não é exposição, muito menos autopromoção, tá? O chamado não é isso. A exposição, a promoção, ela serve ao chamado, ela faz parte do chamado, ou ela é fruto do chamado, tá? Não é a exposição que produz o chamado, é o chamado que produz a exposição. O que é isso? Você tem que anotar aí. Tem que anotar. Não, minha letra é maravilhosa. Não é a exposição. Exposição, você sabe o que é, né? A gente já chega lá. Que produz o chamado. Mas o chamado que produz a exposição. Vamos traduzir isso aqui? Então, assim, quem acha que chamado é para aparecer, para se autopromover, está errado. Quem acha que o chamado é para ficar em uma vitrine, está errado. Chamado não tem nada a ver com isso. O chamado produz isso, tá me entendendo? Ele produz a exposição, claro. O chamado, ele expõe você, ele dá publicidade, principalmente em tempo de redes sociais, mas o foco, o objetivo do chamado não é esse. Então, se o chamado não é isso, exposição, autopromoção, e aqui tem um detalhe, tá? Que você precisa entender também sobre o chamado, tá? Chamado não se limita ao altar, tá? Então tem gente que acha que chamado significa que ele tem que ser pastor, cantor, pregador, né? Um dirigente de congregação. Ele tem que ser alguma coisa. Ele tem que estar no altar. Ele tem que estar ali, né? Exposto. Ele tem que estar ali, senão ele não tem chamado. Não. Vamos entender então o que é chamado. Qual é a essência do chamado? Nós vamos pegar a nossa próxima lousa aqui, tá? Vamos pegar a nossa próxima lousa aqui para a gente poder explicar aí então o que é
o chamado. Vamos escrever aqui de novo, chamado. Então, se chamado não é autopromoção, não é para dar publicidade, a essência do chamado não é isso, então o que é o chamado? O chamado é uma nossa, é demais, gente. Uma oportunidade para servir. Se eu fosse você, juro para você, se eu fosse você, eu escrevia isso. O que é o chamado? Quando você pensa em chamado, escreve aí. Uma oportunidade para servir, ok? Aí você pode pegar lá Mateus 20 e 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ok? Então, o chamado é uma oportunidade para servir. Por diversas vezes o apóstolo Paulo, escrevendo nas igrejas, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu quero que você grave isso. O que é o chamado? Uma oportunidade para servir. Não é para ser visto, nem para ser servido. Embora, novamente eu vou dizer, quando você cumpre o chamado, você será visto, você será servido de acordo com os lugares onde você estiver, porque Jesus servia e era servido. A Bíblia diz que havia mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, mas o foco do chamado não é ser servido, é servir. E aí surge aí uma outra palavrinha muito linda que a gente gosta, que é isso aqui, ó. Ministério. E aqui a coisa fica complicada. Por quê? Porque as pessoas enchem a boca. O meu ministério. É muito comum, jovens, às vezes 14, 15 anos, o meu ministério. O pastor não honra o meu ministério. Ministério é também uma oportunidade para servir. Olha só que coisa linda. Uma oportunidade para servir. Não importa onde você esteja, não importa se está em cima do altar, dirigindo o culto, promovendo um evento maravilhoso na igreja, não importa. É sempre uma oportunidade para servir. Está entendendo até aqui? Está ficando claro para você? Se você está entendendo, fala para mim nos comentários e, claro, inscreva-se no canal, ative as notificações, que é muito importante para nós, tá certo? Então, vamos lá. Chamado, uma oportunidade para servir, tá? Agora eu quero lhe mostrar, vou até trocar a lousa aqui, porque agora eu quero lhe mostrar o seguinte, algo muito importante para você entender de uma vez por todas sobre chamado. E aí eu vou dividir assim, ó, chamado universal, chamado universal e chamado específico. Bom, aqui tem um problema. Qual que é o problema que nós temos aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta e você responde para mim aí nos comentários. Quando você pensa em chamado, seja sincero, o que lhe vem à cabeça? Na maioria das vezes na nossa cabeça vem exatamente quem está no altar, certo? Então você precisa entender. Eu vou até voltar uma lousa aqui para a gente poder escrever isso aqui, tá? Se chamado é uma oportunidade para servir, ministério é uma oportunidade para servir, o que quer que fizermos na obra de Deus, estamos servindo, tá? Aí eu vou colocar aqui assim, ó, sua igreja tem porteiro? Do porteiro ao pastor, servos, ministros, ok? Então, serviço, servir, ministério, é em todas as esferas, é em todo o lugar. Agora, para você entender de uma vez por todas essa questão do chamado, e para você destravar o seu chamado, você vai precisar entender duas coisas aqui que eu quero te mostrar. O primeiro é esse,
é o chamado universal. Você precisa entender uma coisa. Todo crente tem um chamado universal, que é dividido em duas coisas. Um é servir, Mateus 20 e 28, e o outro é discipular ou evangelizar. Aí aqui a gente tem Marcos 16, a gente tem Mateus 28, 19 e 20. Então, você que fica enchendo as paciências do seu pastor, querendo que o seu pastor reconheça alguma coisa, lhe dê um cargo, alguma coisa, estas duas formas, ou enfim, dentro do chamado universal, existe estas duas áreas aonde todo o cristão, independente de uma ordem específica do seu pastor local, é claro que você não vai fazer as coisas do jeito que você quiser, a hora que você quiser, nós estamos debaixo de autoridade, mas todos os cristãos são chamados para cumprirem, em primeiro lugar, o chamado universal, que é servir e que é discipular, que é evangelizar. Então a minha pergunta para você que quer tanto descobrir o seu chamado específico, né? O chamado específico aqui sim tem a ver com, pode ser pregar, pode ser cantar, pode ser pastorear, pode ser tocar, pode ser ensinar, pode ser liderar. Que mais que pode ser aqui? Pode ser construir, pode ser... o que mais, gente, que a gente pode colocar aqui? Pode ser na área das artes, né? Vamos colocar assim. Pode ser reger. O que mais que tem na igreja? Pode ser limpar. Vou fortalecer essa parte aqui, pode ser lavar, pode ser consertar, pode ser encorajar. E aí a lista aqui, ela é infinita. Ela é infinita, tá? Chamado específico, tá? Então, qual que é o problema? O problema é que nós, muitas vezes, não fazemos essa primeira parte aqui, porque nós achamos que chamado só tem a ver com essa parte aqui, com a parte específica. Então nós queremos a parte específica, porque a parte específica, ela nos dá alegria, ela nos traz prazer, geralmente é aquilo que a gente descobre e que a gente se encontra, a gente gosta de fazer. Aqui já é mais genérico. Aqui já é mais genérico, certo? Você tem que servir. E servir aonde? Servir em qualquer coisa. Servir para qualquer coisa, para qualquer atividade. Para limpar a igreja, para arrumar os bancos, enfim. Servir. Você precisa servir para servir. Servir para discipular e para evangelizar. E aqui que está o detalhe, o X da questão. Quem não está disposto a se lançar no chamado universal, passa muito tempo e perde muito tempo tentando encontrar chamado específico. Então, enquanto você não descobre o seu chamado específico, envolva-se no chamado universal. Aliás, olha só essa palavra. Para você achar e desenvolver o teu chamado específico, você precisa estar envolvido no chamado universal para todos os crentes. Se você fizer isso, a partir de hoje, em pouco tempo, você vai me encontrar, vai me chamar e vai dizer: descobri meu chamado específico. Lembrando que o chamado específico serve ao chamado universal. Se eu prego, é para servir. Se eu canto, é para servir, serve para discipular. Pastoreado está servindo, discipulando, evangelizando. Quem toca, quem ensina, enfim. Lembra disso. O chamado específico serve ao chamado universal. Enquanto você não encontra o seu chamado específico, envolva-se no chamado universal, porque Deus não chama ninguém que está sentado no banco da praça. Ele chama e ele revela chamados específicos em quem já está envolvido com a sua obra, fazendo aquilo que ele mandou todos nós fazermos.
Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas. Descubra o seu chamado. Mas enquanto você não descobre o chamado específico, envolva-se no chamado universal, discipule pessoas, evangelize pessoas, sirva a sua igreja. E aqueles que já estão como eu, exercendo um chamado específico, quando você for exercer, lembre-se disso, o chamado específico, cantar, pregar, pastorear, tocar, liderar, o que for, ele sempre está conectado ao chamado universal, que é servir, que é evangelizar e que é fazer discípulos para que por ele, para ele, por meio dele, sejam todas as coisas, assim como toda a glória, toda a honra e todo louvor é tudo para ele. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.